Um jogo que faz parte da política, mas que às vezes ganha tom de chantagem. Um jogo que sempre foi difícil, mas que nos anos recentes ficou ainda mais duro. Um jogo de interesses, alguns legítimos, outros inconfessáveis, que envolvem o uso de cargos e verbas públicas. Um jogo do qual a sociedade, portanto, não deve nunca tirar o olho. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com o Conrado hoje para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 26 de outubro de 2023. Dia seguinte, a troca do comando da Caixa Econômica Federal. Rita Serrano, escolhida no começo deste terceiro mandato do Luiz Inácio Lula da Silva no Planalto, deixou a presidência do Banco Público. Ela foi substituída por Antônio Vieira Fernandes, ligado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Com isso, o Centrão, que tem o Lira como um dos seus principais líderes, amplia o seu espaço na máquina federal. O grupo, que reúne parlamentares de diversos partidos, já havia garantido os ministérios dos Portos e Aeroportos e do Esporte. A contrapartida é ajudar o governo em votações no Congresso. O resultado foi praticamente imediato. Horas depois do anúncio da troca do comando da Caixa, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei de taxação de investimentos offshore e fundos exclusivos milionários. O texto recebeu 323 votos favoráveis dos 513 possíveis. O Centrão deu amplo apoio para que o projeto passasse. A matéria agora vai para o Senado. Taxar offshores e fundos exclusivos é parte importante da tentativa do governo Lula de ampliar a arrecadação federal e, ao mesmo tempo, elevar a tributação das pessoas mais ricas do Brasil. A investida é capitaneada pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que fala em zerar o déficit público já em 2024. Tá aí um exemplo bem ilustrativo do famoso toma lá, dá cá. É um jeito de fazer política. Talvez não seja o jeito mais republicano, mas é um jeito. Um lado demanda, o outro atende, com cada um cedendo um pouco. No caso do Centrão, o plano é administrar verbas públicas, o que aumenta a influência dos parlamentares, sempre de olho na próxima eleição. É fisiologismo evidente, em que interesses pessoais e partidários se sobressaem, mas não tem nada de ilegal nisso, desde que os cargos não sejam usados para desviar dinheiro. E desde que o dinheiro seja usado para atender o interesse público. É sempre o que acontece? A gente sabe que não. Por isso é preciso ficar atento à ocupação da máquina pública. Olha o caso da Caixa Econômica Federal, por exemplo. O Arthur Lira Filho, ou seja, o filho do presidente da Câmara que acabou de indicar o presidente do Banco Público, é sócio de uma empresa que representa veículos de mídia que participam de campanhas publicitárias da Caixa e de outros órgãos públicos. Desde a redemocratização nos anos 80, a relação entre o governo federal e o Congresso operou num sistema batizado de presidencialismo de coalizão. O termo foi cunhado pelo cientista político Sérgio Abranches. É um sistema multipartidário no qual as condições da disputa eleitoral não permitem que o presidente obtenha a maioria só com seu partido. Às vezes, não tem maioria nem com a união dos partidos da aliança eleitoral. E aí, para governar, para fazer passar os projetos no Congresso, o presidente faz uma aliança com partidos que não necessariamente têm afinidade com seu programa de governo. Veja o caso atual do governo Lula. O presidente montou um primeiro escalão com 37 ministérios. Deu 11 para o próprio partido, o PT. Deu 3 para o partido do vice Geraldo Alckmin, o PSB. Outros aliados, como Rede, PSOL e PCdoB, ganharam cada um uma cadeira. E aí, abriu espaço para partidos com os quais nem estava coligado na campanha, como o PSD, o MDB, o PDT e o União Brasil. E não foi suficiente. O Lula, então, começou a negociar com o Centrão do Arthur Lira, que é filiado ao PP, Progressistas. Cedeu um ministério para ele e também para o Republicanos, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. E também não foi suficiente. Foi aí que veio o acordo para o comando da Caixa Econômica Federal. Vale lembrar que nessas trocas, o Ministério do Governo ficou menos diverso. A composição inicial era que tinha mais mulheres desde a redemocratização, 11 ao todo. Após as trocas, o número caiu para 9. E na Caixa também isso aconteceu. Saiu uma mulher para a entrada de um homem. E olha, mesmo tendo aprovado o projeto de taxação de offshores e de fundos exclusivos, depois do Lira ter sua demanda na Caixa atendida, o Centrão parece que ainda não está satisfeito. O grupo tem cobrado a liberação de mais emendas parlamentares, pelas quais os deputados e senadores enviam dinheiro para obras e projetos em suas bases eleitorais. Além disso,
querem ampliar seus cargos no segundo escalão da máquina federal. E aí você pode pensar, é um poço sem fundo? O cientista político lembrou que quando escreveu o livro sobre o presidencialismo de coalizão, ainda lá nos anos 80, o cenário era um pouco diferente, um cenário em que o presidente da República tinha mais poder. E o cenário mudou com um protagonismo cada vez maior do Congresso. Segundo o Abranches, a gente está agora numa nova fase do presidencialismo de coalizão. Essa fase começou a se desenhar no governo Dilma Rousseff, quando Eduardo Cunha era presidente da Câmara, e se consolidou no governo Jair Bolsonaro, com Arthur Lira no comando dos deputados. É uma fase em que os parlamentares ganharam mais poderes sobre o orçamento. Chegaram a operar inclusive o orçamento secreto, num esquema pouco transparente de repasse de verbas públicas, em que as prioridades de políticas públicas acabavam sendo definidas pelo Congresso, não pelo governo. E aí, quando veio o Supremo Tribunal Federal e disse que o orçamento secreto é inconstitucional, os parlamentares começaram a buscar outros jeitos de ter acesso às verbas públicas. E desde então, eles vêm se mostrando sempre insatisfeitos, porque a experiência com orçamento secreto mostrou aos parlamentares um mundo que é ideal. Eles mandavam no orçamento a partir do presidente da Câmara, ou seu cientista político. Mas isso aí criou uma estrutura de demanda, quer dizer, uma estrutura de preferência no Congresso, que faz com que quando um governo chega e diz, olha, eu vou te dar cargo no ministério, vou te dar influência sobre o orçamento, mas influência sobre o orçamento tal, com transparência, com prioridades, né? Do jeito que a gente quer aqui, ele diz, cara, eu não estou interessado nisso. O Centrão é um grupo de parlamentares que oferece apoio ao governo, seja ele qual for, em troca de acesso privilegiado a cargos públicos e ao orçamento federal. É um grupo fluido, com partidos entrando e saindo de sua composição. No governo passado, do Bolsonaro, o núcleo duro do Centrão contava com o PP, progressistas, com republicanos e com o PL, partido que, aliás, abrigou o Bolsonaro na sua tentativa frustrada de reeleição. Mas há parlamentares de outros partidos que atuam em conjunto com eles. A disfuncionalidade de tudo isso é que mesmo com os cargos, mesmo com algum acesso privilegiado ao orçamento por meio de emendas, nunca existe uma garantia de que esse grupo e os parlamentares que o cercam votem com o governo. A gente chega a situações meio surreais de partidos que têm ministério, ou seja, ajudam a governar, e mesmo assim dizem que são independentes do governo no Congresso. União Brasil faz isso, por exemplo. Os partidos do Centrão também. Nos governos de coalizão da Europa, quando um partido faz um acordo com o governo, exige encaminhamentos programáticos. Os verdes exigem a questão ambiental. Os conservadores exigem austeridade fiscal. Aqui no Brasil, não. Segundo o Sérgio Abranches, como o Brasil é muito centralizado do ponto de vista fiscal, todo o dinheiro e políticas públicas ficam nas mãos do governo federal. E os parlamentares ficam brigando e ameaçando o Palácio do Planalto no Congresso para garantir acesso às verbas e aos cargos que administram essas verbas. O cientista político aponta uma possível solução para diminuir o grau de fisiologismo do presidencialismo de coalizão, de centralizar o poder. Devolver recursos e poder para estados e municípios e deixar Brasília com a atribuição básica de elaborar uma estratégia nacional. Seria uma mudança bastante estrutural. Por ora, a única coisa que está ao alcance do governo, portanto, é mesmo negociar cargos, mudar ministérios e comandos de outras estruturas públicas, além de liberar emendas. E, junto com isso, reforçar os mecanismos de controle do gasto público, seja com a Controladoria Geral da União, seja no incentivo à independência dos trabalhos do Ministério Público Federal. A Unesco, a Agência das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, está celebrando a Semana da Alfabetização Midiática e Informacional. Por aqui também está sendo celebrada a Semana Brasileira de Educação Midiática. A Januária Cristina Alves, colunista do Nexo, escreveu um artigo sobre o tema. Januária, o que é exatamente a educação midiática? A educação midiática é o conjunto de competências e habilidades que vai nos permitir não apenas acessar as informações, compartilhar e até produzir os conteúdos, mas, sobretudo, aprender a fazer uma curadoria dessas informações, uma checagem, de maneira que a gente possa tomar decisões mais críticas e mais conscientes. E isso inclui, sobretudo, no ambiente digital em que a gente vive, a capacidade de compreender como funcionam os algoritmos e como compartilhamos os nossos dados. Isso é de fundamental importância. E, Januária, como essa questão é tratada hoje no Brasil? E como deveria ser tratada para que, de fato, a gente tenha um ambiente menos contaminado no debate público?
A educação midiática no Brasil está se tornando política pública. Esse ano já foi implementada uma coordenação geral de educação midiática, com interface com o Ministério das Comunicações, da Justiça, com o Ministério da Educação. Então, a meu ver, está sendo encaminhada com bastante seriedade. E creio que, para se transformar em política pública, realmente ela tem que ser articulada com os diversos setores da sociedade. Todos nós, né, somos atores, as plataformas, os produtores de conteúdo, os influenciadores, todos nós cidadãos. Então, é muito importante envolver toda a sociedade nessa tomada de decisão e de implementação dessa política tão importante de educação midiática no país. A coluna da Januária você lê em nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente e de qualidade. Na descrição desse episódio tem um link com desconto especial de 60% para quem fizer a assinatura via Google. É por tempo limitado. O fim da semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos Que Vale. A gente vai deixar um link na descrição do episódio se você quiser assinar. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Eu começo as nossas indicações culturais de hoje com uma dica para ouvir. É o novo álbum da Ana Frango Elétrico. Depois do elogiado Little Electric Chicken Fish, que ela lançou em 2019, a artista passou alguns anos se aventurando na produção musical, mas agora finalmente ela lança o terceiro álbum de estúdio. Em Me Chama de Gato, Que Eu Sou Sua, volta mais madura com um disco tão íntimo quanto feroz. Passeia por décadas e estilos, traz baladas românticas e sensuais sobre a sua vivência de amores não binários. O álbum é nostálgico e atual na mesma medida e mistura groove, pop, disco e jazz, testando limites de gênero em todas as definições. Para ouvir também Hackney Diamonds, dos Rolling Stones. Os vocais de Mick Jagger seguem vigorosos, embora agora cantem sobre outros temas: envelhecimento, mortalidade e missão de vida. Mas o álbum, apesar disso tudo, não é nada baixo astral, é solar, com vários arranjos dançantes, letras celebrativas. Não tem como não se emocionar ao ouvir Sweet Sounds of Heaven, que sugere: vamos deixar os velhos acreditarem que são jovens. A faixa, aliás, tem participação de Stevie Wonder e de Lady Gaga, que se juntam a um time de convidados estelares, como Elton John e Paul McCartney. Está entre os melhores álbuns da banda, sem exagero. Para assistir, a gente traz um filme da Mostra de São Paulo, A Metade de Nós. Uma dor profunda guia esse filme de Flávio Botelho, que está em cartaz na 47ª edição da Mostra Internacional de Cinema. No longa, que está em 2 sessões do festival, um casal da terceira idade tenta se adaptar à vida depois do suicídio do único filho. No mundo de medos e melancolia, eles seguem caminhos distintos para aliviar a sensação de culpa e entender as motivações do rapaz, e assim encontrar novas maneiras de viver com o luto. Para terminar, a gente traz 2 dicas para quem está em São Paulo. Uma delas é a mostra sobre o samba que mudou o Rio de Janeiro. A força da comunidade afro-brasileira carioca criou o que hoje a gente conhece por samba urbano e alterou a própria cidade. Em cima disso, o Instituto Moreira Salles abre, no dia 28 de outubro, a mostra Pequenas Áfricas, o Rio que o samba inventou. A curadoria é de Angélica Ferrarez, Luiz Antônio Simas, Vinícius Natal e Inaê Lopes dos Santos, e aborda espiritualidade, trabalho e as redes de sociabilidade que se estabeleceram às margens deste samba. Para terminar, e para quem é da cozinha, pode em São Paulo ouvir Albert Adrià, um dos grandes chefes da alta gastronomia mundial hoje. Vai até o dia 28 de outubro o Mesa São Paulo, um dos principais congressos de gastronomia realizados hoje no país.
Nesse ano, traz o chefe Catelão como principal estrela. Ele encerra o evento às 17h30 do sábado e fala sobre a descoberta da nova linguagem gastronômica do seu restaurante Enigma. É um dos 5 que ele fechou na pandemia e o único que reabriu. Além dos painéis de tendências, o congresso tem uma grade de aulas, jantares magnos e uma feirinha aberta ao público. Essa última é um evento grátis. Por hoje é isso, mas na semana que vem a Gama volta com mais dicas do Achamos que Vale. No site da Gama e assinando as nossas newsletters, você pode conferir as nossas dicas semanais. Até semana que vem! Do apetite do Centrão, passando pela importância da educação midiática e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, apresentação de Suzana Souza, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Januária Cristina Alves e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma com essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana. A gente traz para você um resumo das principais notícias do Brasil e do mundo nos últimos dias. Até!